Sejam todos bem-vindos a mais uma live do André Henning. Olha aqui, ó, é claro, evidente que nós vamos falar bastante sobre o título do São Paulo da Copa do Brasil. A gente vai ter tempo durante a semana para falar mais da crise do Flamengo, do momento delicado que o Flamengo vive. A gente vai ter tempo para falar na semana de vários outros assuntos. Não tem como começar o programa de hoje sem falar do tamanho, da grandeza desse gigante clube que é o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo, cara, é enorme, é gigante. E o São Paulo estava fazendo falta. O São Paulo lá no topo estava fazendo falta. São Paulo ficou muito tempo sem conquistar títulos fora do estado. Dentro do estado também. São Paulo voltou a ser campeão outro dia do Campeonato Paulista. Não era campeão desde 2012 daquela Sul-Americana, aquele jogo que inclusive nem acabou, né? E demorou muito tempo, cara. Nós temos uma geração aí inteira que não sabe o tamanho do São Paulo. Que não tem noção do que é o São Paulo. Porque só conhecia pela sua história. Não viu, não estava vendo. E o futebol brasileiro precisa do São Paulo forte. O futebol brasileiro precisa do Vasco forte, precisa do Santos forte, precisa do futebol aqui do Nordeste forte, precisa do futebol do Norte, lá do Pará, precisa... O Brasil é enorme. E a gente precisa desses grandes clubes sempre fortes. E o São Paulo, por várias razões, que eu não vou conseguir aqui, não vou conseguir explicar pra vocês o que aconteceu com o São Paulo pra ficar longe dos títulos esses anos todos. Mas, vocês imaginam, tivemos lá diretorias incompetentes, tivemos gente que se esforçou pra inclusive derrubar o São Paulo. Mas não conseguiram. Não conseguiram. E tá aí esse enorme São Paulo, agora campeão de tudo. De tudo. Faltava a Copa do Brasil. São Paulo não tinha a Copa do Brasil, cara. E nessa lista aí de tantos títulos, né? De 3 Libertadores, 3 Mundiais, 6 Brasileiros, de Sul-Americana, de Campeonato Paulista, vários. Faltava a Copa do Brasil. E aí o cara pode falar, ah, André, mas o Flamengo jogou melhor que o São Paulo, se você analisar os 2 jogos da final. Dane-se, amigo. Dane-se. Como diz lá aquela frase famosa, final se vence. Título se conquista jogando bem ou mal na final. Eu acho que o São Paulo administrou bem o resultado da ida. Correu risco, a gente vai falar sobre isso. Correu risco. Se não vira com um empate, poderia complicar a final, poderia. Mas assim é uma final de campeonato grande contra clube grande. Um grande time que, se hoje não está encaixado, tem grandes jogadores. Todo mundo sabe da qualidade dos jogadores do Flamengo. Mas final se conquista, cara. O São Paulo sempre foi referência. O São Paulo sempre foi referência de tratamento de jogador. Cuidado com os seus ídolos. A gente viu ontem vários deles no Morumbi, comemorando junto com os jogadores, comemorando junto com a torcida. São Paulo foi referência no cuidado com a base, quando construiu Cotia. São Paulo sempre foi referência do futebol brasileiro. E não podia ter ficado tanto tempo longe das grandes conquistas. Seja bem-vindo, São Paulo. Nós vamos falar bastante da importância do Dorival nessa conquista. Vamos falar da importância do Lucas. Coincidentemente ou não, o último título fora do estado que o São Paulo tinha conquistado tinha sido com o Lucas. Ele foi embora e agora voltou para colocar novamente o São Paulo no lugar mais alto do pódio. Parabéns, parabéns, tricolor. E você, torcedor do São Paulo, comemore muito e bata no peito com muito orgulho, porque o gigante voltou. E o São Paulo é gigante. É enorme. É um dos maiores que temos. E não o maior, essa é uma outra discussão.
que a gente pode ter outro dia.